Quem são os brasileiros que treinam para sobreviver a grandes catástrofes? Um deles construiu um bunker em casa e o outro estoca alimentos que ele mesmo produz. Eles praticam o chamado sobrevivencialismo. Sobreviver no meio da mata até a ajuda chegar. Fogo, água e abrigo. É isso que você tem que buscar numa situação de emergência. Resistir por meses, sem ninguém entrar ou sair de casa. Essa porta aqui ela é feita em aço 1045, ela só sai se a parede sair. Desastres naturais, conflitos armados, acidentes de grandes proporções e até crises financeiras. Tem gente preparada para enfrentar tudo isso. São os sobrevivencialistas. Sobrevivencialismo é a arte de ser responsável por si próprio. Este grupo de empresários de Santa Catarina está pronto para o pior. O foco deste pessoal é a mata. Eles treinam para enfrentar situações adversas. Nós aqui temos que pensar em construir o mínimo, ou seja, eu tenho que ter como me hidratar, eu tenho que ter como me aquecer, eu preciso me abrigar e preciso, obviamente, de comida também, né? E por fim, se a gente tiver uma situação de emergência, sinalização. A ideia é garantir a sobrevivência até a chegada do resgate. Mas para isso é preciso estar preparado e conhecer algumas técnicas. Aqui, por exemplo, eles estão construindo um abrigo usando apenas recursos naturais. Um sobrevivencialista está em constante treinamento. É um estilo de vida, onde você está sempre preparado, onde você está sempre pensando nas possibilidades, fazendo análise de risco e treinando técnicas que vão te manter seguro numa situação de emergência, né? Sobrevivencialistas. De onde vem esse nome? É uma tradução livre do termo prepare, do inglês, usado para designar pessoas que estão preparadas para situações de crise e conflito. Em países da Europa e nos Estados Unidos, abrigos subterrâneos como este são muito comuns. Lugares capazes de manter as pessoas em segurança durante a passagem de um furacão, por exemplo. As recentes ameaças nucleares entre americanos e norte-coreanos colocaram em alerta os sobrevivencialistas do mundo todo. No Japão, há empresas especializadas na construção dos chamados bunkers, espaços que servem como refúgio. Luxuoso, este aqui abriga até 12 pessoas. Tem gerador de energia, um reservatório de água e resiste a ataques de bombas nucleares. Pelo menos é o que garantem os construtores. Na falta de grandes catástrofes, os sobrevivencialistas brasileiros têm outras preocupações. O Brasil hoje, apesar de parecer um país tranquilo, ele é um país em crise. Existem desastres o tempo todo, que podem ser desde uma enchente até mesmo um desemprego, onde a pessoa não tem mais dinheiro e precisa se virar com o que ela tem em mãos. Então, por exemplo, Foi justamente uma situação de desemprego que motivou o Batata a virar sobrevivencialista. O repórter Giuliano Marcos foi conhecer a história dele em Monte Alto, a 380 quilômetros de São Paulo. Durante a crise econômica de 2008, o então empresário perdeu em uma semana todos os clientes e ainda recebeu uma notícia surpreendente da mulher. Ela olhou pra minha cara e falou, estou grávida. A gente não chegou a não ter dinheiro para pagar o aluguel. E a gente não sabia de onde ia vir. O sobrevivencialismo parecia ser a opção no momento. O grande passo que a gente deu foi quando eu percebi que um pacotinho de semente de alface custa R$1, enquanto um pé de alface custa 5, 10 reais. Só que no pacotinho vem 500 sementes. A partir daí a vida mudou e o quintal também. Está cheio de verduras e frutas. Descarta, joga fora. Tudo que tem aqui é consumível. Tudo. A bananeira é tipicamente uma planta de sobrevivência. Você consegue tirar água da bananeira, uma água consumível, que você pode beber a água da bananeira. A mulher do Batata estranhou tanta mudança.
socorro, meu marido enlouqueceu. Aí, aos poucos, ele foi me explicando e aí ele foi fazendo algumas referências. E aí eu comecei a lembrar. A minha família é uma família mais antiga, meu pai nasceu na época, logo depois da Segunda Guerra, então tinha muito essa coisa de fazer um estoque de emergência. Aqui as galinhas vivem soltas no quintal. No ano passado foram 1.500 ovos. E os coelhos são animais de estimação? Não. Um casal de coelhos dá 7 filhotes de coelho por mês. Se deixar, eles dão 7 coelhinhos por mês. Em 2 meses, esse coelho tem 1,7 kg. Então você tem quase 30 quilos de carne em 2 meses, se por acaso você não tiver condição de comprar. Na cozinha, fogão a lenha. Os armários são feitos de caixotes. Praticamente tudo aqui é reciclado. Nós pegamos esse fogão numa caçamba. Isso daqui é um desidratador solar. Esse desidratador solar também é todo captado. Isso daqui você não gasta nem R$10 para fazer. Você vai precisar de um martelo e alguns pregos. Então aqui você tem pimentão, cenoura, cebola, pimenta e tomates. Tudo daqui do quintal. A ideia é desidratar tudo isso, tirar toda a água. Tirar toda a água usando a energia do sol, de graça, e fazer com que isso se preserve por tempo indeterminado. A gente está falando de meses? Meses, anos. Só que você não vai conseguir, como a gente vê nos filmes, acender a lenha do fogão com 2 gravetos. Talvez consiga, é possível. Existe uma técnica para isso. Só que já inventaram coisa muito melhor, que é isso aqui. Batata usa uma pederneira. Já acendeu? Já acendeu. Uma barrinha de ferro capaz de produzir faíscas. O que ela faz é uma faísca que chega quase a 3.000 graus. E isso vai incendiar a madeira. Mesmo molhada, em qualquer situação, ela vai funcionar. O mais impressionante da casa está atrás desta porta. É o quarto de emergência. Essa porta aqui ela é feita em aço 1045, com 3 milímetros de espessura, e ela é totalmente reforçada. O batente dela é de metal e ele é incorporado dentro da parede. Então, assim, ela só sai se a parede sair. Isso daqui é concreto e ferro de construção. Num quarto como esse, você e sua família ficam 100% seguros. 100% seguros. Para esta psicóloga, este estilo de vida pode até resolver os problemas mais imediatos, mas não é solução para as causas das crises. Medidas só individualistas, elas são perigosas. Eu acho que ela também teria que contemplar uma proposta de coletiva. Mas Batata se sente mais seguro sabendo que a família pode sobreviver por 6 meses neste cômodo. Novembro de 2011. A gente está falando aí de mais de 6 anos. Isso. E esse arroz tá bom? Ele está programado para ser aberto em 2021. Um brasileiro famoso também se prevenia contra o pior com uma saída de emergência secreta. Nesta mansão em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, Clodovil Hernandes passou os últimos anos de vida. O estilista, apresentador e deputado federal morreu há 9 anos sem deixar herdeiros. Recentemente, a mansão passou pelo 2º leilão, mas ainda não tem um novo dono. A repórter Elaine Heringer já mostrou aqui no Domingo Espetacular a passagem secreta que Clodovil mantinha em casa. Aqui no quarto. Isso é uma maca de massagem, né? É um bunker mesmo, gente, olha só. Tem uma escada. Vamos ver aqui, tem mais um cômodo. Olha, entrada de ar, energia, dava para ficar algum tempo aqui. E essa porta, vamos ver, dá direto para a mata. Túneis secretos como esse, às vezes, podem dar acesso a tesouros, como os que foram enterrados pelos empresários catarinenses, aqueles do começo da reportagem. Tubo que vai garantir recursos para que você possa, mesmo sem equipamento, sobreviver numa situação de emergência. Júlio atravessa o riacho para revelar onde está enterrado o segredo.
Hoje no Brasil nós temos mais ou menos 25 tubos já espalhados em diversas localidades que nós em expedições entregamos e também entre parceiros, porque sobrevivência é sobreviver em grupo, né? Para achar só com os dados de localização de cada cilindro. Mas o que tem dentro dele? Isso aqui é uma espécie de tecido que, apesar de parecer simplista, ele pode servir para aquecimento, ele pode servir para filtrar água, ele pode servir até mesmo para confeccionar armadilhas e abrigos improvisados. É uma espécie de lenço israelense, né? Além disso, nós temos aqui dentro também, deixa eu mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui 600 ml de água. Se eu não tiver nenhuma outra capacidade de buscar por recursos, eu pelo menos tenho isso aqui de água. Com isso aqui de água eu consigo sobreviver pelo menos um dia fácil, e é isso fazendo esforço físico. Além disso, temos uma pederneira. Para você garantir que um indivíduo consiga utilizar os recursos, nós temos aqui inclusive já uma conversa para a pessoa que encontrar esse tubo poder entrar em contato conosco numa situação de emergência. Para disseminar ideias e técnicas, o grupo catarinense, assim como o casal paulista, mantém páginas na internet. Porque sol é de graça e é um combustível que eu nunca vou perder. Testamos na prática algumas das teorias. Primeiro, encontrar água para beber. Num riacho, as chances dessa água estar contaminada com bactérias e tudo mais é muito grande. Então, se você tiver, por exemplo, um filtro de água capaz de filtrar essa água, ou até mesmo pastilhas de cloro para poder purificar essa água, você já garante o mínimo do mínimo, que é se manter hidratado, né? Ébano prepara uma armadilha para conseguir alguns peixes para o jantar. Isso aqui é uma armadilha simples de garrafa PET para pequenos peixes, tá? Onde você faz um buraco no meio da garrafa e insere um bocal de outra garrafa no meio. Então o que acontece? O peixe entra e não consegue sair. Só precisa colocar algum tipo de massa, um pão velho ou até mesmo farinha. É muito eficiente para pequenos peixes. E não é que os peixes caíram na armadilha. O jantar está garantido. Como eu disse, não vai ser gostoso, não vai estar temperado, mas você vai conseguir se alimentar, isso que importa.